Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, aqui da Sala do Saber, e a gente vai começar agora a disciplina Estatística. Eu chamo a atenção que a Estatística é uma disciplina que, para o ensino médio, ela só é chamada de Estatística e a gente vê toda a introdução a estatísticas, tá? E no ensino superior ela é chamada de Estatística Discreta. O que pode acontecer é que em algumas universidades você possa ver isso como Estatística 1, ou às vezes até uma submatéria da matéria chamada METEP. Mas estatística, tá, é o ramo da matemática que todos os alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, vai ter que estudar, vai ter que utilizar. Por quê? Pensa comigo. Além de ser uma matéria comumente estudada no segundo ano do ensino médio, nós temos a seguinte situação. Todo mundo, após fazer o ensino superior, no finalzinho do ensino superior, na verdade, tem que fazer um negócio chamado TCC, que não é truco, cerveja e churrasco, tá? TCC é o quê? Trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa, onde a pessoa vai ter que apresentar uma pesquisa feita e a gente apresenta essa pesquisa com gráficos, tabelas. E quem organiza esse gráfico e essa tabela? É a estatística. Por isso que todo mundo no ensino superior, qualquer curso que você for fazer, estatística é uma matéria obrigatória, ok? Então vamos começar? Olha só, então, estatística, a gente começa falando de alguns conceitos básicos. Então, primeiro conceito, estatística. Estatística é o ramo da matemática que organiza dados, tá, de uma pesquisa, de uma pergunta, em gráficos e tabela. O que a gente precisa saber é o seguinte, como é uma pesquisa que eu estou fazendo, eu preciso entender o conceito de população. O que seria esse conceito? População. O que é uma população? Depende da pesquisa que eu estou fazendo. Vamos supor que vai ter uma eleição e eu queira avaliar, eu queira fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos, tá, para presidente da República. O que vai acontecer? Eu vou pesquisar. Quem que seria a população dessa pesquisa? Todo mundo que vai votar, ou seja, todo mundo que tem o título de eleitor. Se essa eleição for aqui no Brasil, tá, e a pesquisa, é claro, tem que ser realizada com os eleitores brasileiros que tem, claro, se é eleitor, tem o título de eleitor. Brasileiros que possuem título de eleitor, que vão votar. Essa é a população. O grande problema é que nem sempre eu consigo entrevistar toda a população. Imagina, perguntar um por um. A gente não terminaria a pesquisa, já seria a eleição. Por isso que a gente tem um novo conceito, o conceito de amostra. Seleciona-se um grupo de pessoas de maneira que eu diminua esse conjunto chamado população. Então, quando eu escolho esse conjunto de pessoas, eu tenho uma amostra. É claro que a amostra, para ser bem feita, ela tem que respeitar várias coisas. O que tem que ser respeitado? Região que a pessoa vive, tá? Faixa salarial, sexo. Então, a gente tem várias tendências para fazer uma boa amostragem, tá? É comum, por exemplo, pegar as últimas eleições. Se fizesse pesquisa com o pessoal do sul do Brasil, o resultado seria um. Se pegar uma pesquisa só com o pessoal do Nordeste, o resultado seria outro. Então, a gente tem que respeitar essa diferença e pegar uma amostragem bem parecida com a realidade, tá? Vamos citar outro exemplo. Vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa de satisfação de todos os assinantes da Sala do Saber. Perguntar um por um daria muito trabalho, tá? Seria muito difícil, um por um. Agora, e se eu pegar uma amostragem? Se eu pegar 10 pessoas do Norte, 10 pessoas do Nordeste, 10 pessoas do Sul, 10 pessoas do Centro-Oeste, 10 pessoas do Sudeste, eu tenho uma amostragem. E aí eu teria um trabalho bem simplificado, tá? Mas, de novo, respeitando a característica dessa população. 50% dos alunos são da região sudeste do Brasil. Então, 50% da minha amostra, se eu for pegar, por exemplo, 100 pessoas, 50 tem que ser da região sudeste. Então, todo o conjunto da pergunta, tá? Todo o conjunto dos interessados à pergunta que eu vou fazer,
população. Se for muito grande, faço uma amostra. A amostra é uma parte dessa população. Então, os dois primeiros conceitos, população e amostra. Agora eu chamo você para a gente trabalhar outro conceito, tá? Conceito de dados. Bom, como eu disse, você vai fazer uma pergunta, você vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai te dar dados. E quando você coleta esses dados, tem todos eles anotados, você tem os dados brutos, todos eles anotadinhos. Esses dados eles podem ser de duas maneiras. Olha só, a gente tem os dados qualitativos e nós temos os dados quantitativos. Qualitativos e quantitativos. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente é o seguinte, quando eu falo em qualitativos, eu estou falando de qualidade. Tá? Você vai fazer uma pesquisa onde a resposta vai ser uma palavra. Por exemplo, qual é a cor da sua pele? A resposta não vai ser um número, vai ser uma palavra. Branca, pardo, negra, tá? Então, a resposta é uma palavra. O que você achou da aula de matemática do professor Rafael? Tem lá, na pesquisa, vou fornecer uma palavra. Ótimo, bom, excelente, regular, ruim, péssimo. Então, a resposta sua é uma palavra. Isso é uma qualidade. Que ela pode ser dividida em ordinais e em nominais. Qual que é a diferença? Ordinais vem de ordem. E quando essa palavra, então, respeitar uma ordem, você vai ter um dado qualitativo ordinal. Agora, quando ela não respeitar uma ordem, você vai ter um dado qualitativo nominal. Professor, explica pra gente. Imagina o seguinte, se eu perguntar, qual é a sua classe social? Classe A, B, C, D, E. O que acontece? Palavra, só que representa uma ordem. Classe A, primeiro, classe B, segundo, classe C, terceiro. É um dado qualitativo ordinal. Outro exemplo. Se eu te perguntar lá, qual dia da semana você come mais? Respostas são palavras. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É um dado qualitativo. A resposta é uma palavra. E aí, é ordinal ou nominal? Segue uma ordem. Primeiro, segundo, você sabe quem é mais, quem é menos? Não sabe. Então, isso é um dado qualitativo nominal. Ok? Cor da pele, que eu disse? Não segue uma ordem. Não tem quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Tá? Então, também, dado qualitativo nominal. Se perguntar para você, então, lá, dado qualitativo, lembra de qualidade. Cor dos olhos, tá? Qualitativo nominal, tá? Bem simplesinho esse tipo de dado. O outro dado que eu estava comentando com vocês, quantitativo. Quantitativo, a gente está falando de quantidade. Então, quando eu fizer a pergunta, a resposta vai ser o quê? Vai ser um número. Dois tipos, discreto e contínuo. Quando vai ser discreto? Quando for um número exato. Quando a dispersão não for muito grande. Quantos irmãos você tem? A pessoa vai responder um, a pessoa vai responder nenhum, 2, 3. São números inteiros e curtos. Agora, contínuo. Se eu perguntar a altura, imagina eu perguntar a altura de 100 pessoas. Vai ter um cara de 1,55, vai ter um cara de 1,73, 1,98 m, 1,75 m. Perceba que eu vou ter possivelmente muitas respostas distintas. E números quebrados, uma dispersão muito grande. Seria um dado quantitativo contínuo. Vamos supor que eu pergunte quantas televisões você tem em casa. Quantas televisões você tem em casa? Quantitativo, a resposta vai ser um número. E aí, discreto ou contínuo? Discreto. 3, 4, 5. Mesmo o dono da Casa Bahia, que vai responder lá 1.500 televisão, vai ser um número discreto.
Agora, se eu perguntasse, qual é o seu peso? Imagina, para 100 pessoas, dificilmente vai ter uma pessoa com peso igual a da outra. Se eu considerar, então, quilos e depois gramas, até a pessoa que vai ter 55 quilos e 32 gramas, e assim vai. Possivelmente eu vou ter 100 pesos diferentes. E isso vai dar um quantitativo contínuo. A grande diferença, que é o que a gente vai ver na próxima aula, é que na hora de construir a tabela, e é uma tabela chamada tabela de frequência, a gente vai ver o seguinte, que no discreto, eu vou ter os números, por exemplo, 2, 3, 4, de uma única forma. E quando eu for para o contínuo, eu não tenho números inteiros. Eu vou ter intervalos. Na hora de escrever, por exemplo, se eu pensar na altura, na primeira linha eu vou ter pessoas de 1,50 até 1,60. Na outra eu vou ter pessoas de 1,61 até 1,70. Eu não tenho valores discretos, eu tenho intervalos. E isso vai caracterizar um quantitativo contínuo. O que a gente vai ver ainda em estatística? Além de ver todo esse tratamento de informação, a gente vai ver como representar isso em tabela, que eu já disse, tabela de frequência. A gente vai ver isso, como desenhar os gráficos, e aí a gente vai ver toda a diversidade de gráfico. A gente vai ver isso como medidas de tendência central, que são medidas que você consegue comparar e ter parâmetro. A gente vai ver isso como medida de dispersão, para saber o quanto está variando, o quanto não está, qual é a margem de erro disso ou não. E a gente finaliza, tá? Mostrando o que significa moda, mediana. Para quem for ver e está assistindo por causa do ensino superior, vai ver o que é quartil, percentil, decil, vai ver o que é média normal, e aí para todo mundo, tipos de média. Média ponderada, média aritmética, média harmônica, tá? Então a gente vai ver todo o contexto de estatística, tá? Como disciplina do ensino médio e do ensino superior, ok? Eu aguardo vocês, então, nas próximas aulas.